Eu acho que não tinha coisa aqui. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje, dia 8/8, temos uma quinta-feira, dia de Júpiter, e nós vamos falar sobre o céu do dia mais uma vez, refrescando qual é o objetivo do céu do dia. Sempre que possível, a gente está aqui marcando essa presença, marcando esse encontro, no horário em que a gente consegue, passar para vocês um pouquinho da influência do céu e do porquê é importante ter o conhecimento da astrologia para entender o dia a dia. Sempre é importante lembrar que a astrologia ela não serve para justificar os comportamentos das pessoas. A astrologia ela não está aqui para explicar ou colocar a culpa nos astros sobre os acontecimentos do mundo. Mas a astrologia ajuda a entender quais são as tendências, o que pode acontecer. E aí, com base no que pode acontecer, a gente consegue evitar determinados acontecimentos através das nossas atitudes. Um exemplo que eu dou aqui, e eu vou repetir aproveitando que o Mercúrio está retrógrado, a gente escuta muitos comentários por aí. Não, mas eu briguei porque o Mercúrio está retrógrado. Pô, colega, você sabe que o Mercúrio está retrógrado? Você entende o que isso significa? Então por que você vai caçar a treta? Para depois colocar a culpa no Mercúrio retrógrado? Aí fica muito fácil, né? Então, gente, hoje essa quinta-feira, ela começa aí com a lua em Libra, a gente está numa lunação de Leão, a lunação, sempre que a lua fica nova em um signo, ao signo de Leão, e uma lunação de Leão, significa um período em que a gente vai encontrar, alinhar o nosso Sol e Lua, o nosso brilho interior, com a nossa sensibilidade psíquica, junto à nossa identidade, alinhando coisas relacionadas ao nosso ego, percebendo onde a gente está extrapolando, percebendo onde a gente pode alinhar e focar energia para estar desenvolvendo mais ainda. Por quê? Porque todo mundo tem qualidade e defeito, existem pessoas boas e pessoas ruins em todos os lugares, em todas as periferias, em todos os centros, de todas as cores, de todas as religiões, de todos os signos. E nós temos também nossos defeitos e qualidades. O que dita a diferença? Qual lado a gente escuta mais? Qual lado a gente dá mais vazão? E essa alunação de Leão, ela vem para nos ensinar e nos mostrar como é que a gente está agindo em relação a todos os nossos potenciais, sejam eles luminosos ou não. E a maneira, muitas vezes, da gente encontrar a nossa luz é olhando para a nossa sombra. Tudo que gera uma luz gera, por consequência, uma sombra. Então, é natural que as nossas qualidades também reflitam muito dos nossos defeitos. E muitas das coisas que a gente acaba desenvolvendo como qualidade, pode reparar, é porque em algum momento da nossa vida a gente percebeu que ali havia uma deficiência, um defeito, ali a gente não estava conseguindo dar o nosso melhor, só que a gente foi acostumado, né, a pensar que a gente tem que ser 2 vezes melhor naquele assunto, então é ali que a gente vai lá, a gente vai mesmo, a gente arrasa mesmo, para conseguir desenvolver. Então a gente tem, o ser humano, ele tem um potencial maravilhoso de transformar as dificuldades em soluções, de transformar as crises em criar. E isso é muito bonito de se observar numa lunação como a lunação leonina, porque ela alinha a sensibilidade yin, a sensibilidade feminina da lua, com a força masculina do sol. Que isso quer dizer? A gente amplifica a nossa capacidade de doar e receber, ao mesmo tempo que a gente se inspira e se motiva a seguir em frente com essa nova motivação sensível. E essa lua entrando no signo de Libra, o que acontece? Ela nos convida a olhar para os nossos laços, olhar para as nossas relações, os nossos contatinhos, o pessoal fala, né? O contatinho do signo de Libra. Só que o que são esses contatinhos, fora do meme superficial de astrologia que a gente vê no Instagram, que a gente vê por aí nas revistinhas? O contatinho, ele pode ser um contatão. O contatinho, muitas vezes, ele está refletindo
uma relação kármica com vínculos muito profundos e misteriosos que a gente vai ter que desenrolar, que a gente vai ter que entender. Então, a Lua em Libra, ela traz todo esse brilho leonino para os nossos lados, num momento de compartilhar com quem está ao nosso redor um pouco do nosso brilho, para que a gente resgate desse passado aquilo que foi perdido. Observem que junto com esse nó do sul em Libra, também está em conjunção com Lilith. A Lilith, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a mitologia dela. Eu acho que algumas pessoas aqui já ouviram, mas outras não. Então, para que todo mundo fique contemplado, lá vai. É o seguinte, gente. A Lilith foi a primeira feminista da história. Ela foi a primeira mulher de Adão, de acordo com a mitologia cristã. Que aconteceu nessa mitologia? Lilith não aceitou ser submissa a Adão. Algumas lendas, alguns mitos vão falar que no momento do ato sexual, Lilith não deixou Adão estar por cima. Ela quis estar por cima do Adão. E ele não aceitou isso porque isso colocava a masculinidade dele num lugar subalterno. Então, por conta disso, ela foi expulsa do paraíso, enviada ao submundo, aos reinos de Hades, ou na mitologia cristã, aos reinos de Lúcifer. Em outras lendas, eles vão falar que a palavra Deus era proibida. Aí a Lilith foi lá, afrontosa, pegou e falou assim, Deus. Aí ela pegou e foi expulsa do paraíso, porque as mulheres não podiam falar esse nome. Muito parecido com o que aconteceu com a história da maçã. E se a gente for observar o símbolo aqui de Lilith, não parece uma maçãzinha mordida? A gente pode fazer associações com essa lenda, mas o foco do vídeo de hoje não é a mitologia por trás de Lilith. Tem um vídeo aqui no canal, aliás, tem uma aula do curso de astrologia que eu ministrei, que é sobre Lilith, e eu vou depois disponibilizar essa aula em aberto para que vocês possam assistir, em que eu conto essa mitologia com mais detalhes, e a gente faz diversas problematizações em relação ao feminino, e como o feminino é tratado de fato nos dias de hoje, e como essa história de Lilith, apesar de ser um mito, e a gente não saber se essa mulher realmente existiu, reflete muito do que acontece de fato com o feminino na nossa sociedade hoje. Como o feminino é tratado, né? Não pode falar, não pode colocar-se acima, não pode querer a sua forma de prazer, a sua forma que lhe dá mais prazer, porque assim ofende a hierarquia patriarcal presente, certo? Então, essa Lilith, ela resgata essas histórias do passado, ela resgata essa ancestralidade feminina, ela proporciona uma abertura de percepção, muitas vezes até mediúnica, com as nossas deidades, os nossos orixás, os nossos deuses, os nossos santos femininos, as nossas santas femininas. Também as nossas entidades, as nossas guias espirituais, e principalmente o nosso eu feminino, que é invariável, se você é homem, se você é mulher, se você é cis, se você é trans, se você é não binário. O lado feminino está intrínseco a todo ser humano. O que é o lado feminino? Eu estou falando da sexualidade da pessoa, do que ela prefere ou não fazer na cama? Não. Eu estou falando da capacidade e da coragem de se abrir ao inconsciente, a coragem de encarar a sombra, a coragem de ser rebelde e questionar a hierarquia, a ordem vigente. Isso combina, por mais que estejamos falando de feminino, isso combina com o Plutão saindo de Capricórnio e entrando em Aquário. E a gente observa que a força plutoniana, que é uma força masculina, uma força que tem a ver com o poder bélico e destruidor da coisa, está saindo de Capricórnio, que representa a ordem, que representa o compromisso, aquela coisa certinha, bonitinha, arrumadinha, bem definida, aquela estrutura governamental, aquele fundo internacional monetário, aquela nova ordem mundial, ele saindo de Capricórnio e entrando em Aquário, trazendo o diferente, o alternativo, o novo, o impensado.
Então, até as forças arquetípicas astrologicamente falando, é claro, estão representando no masculino essa mudança. Então, estão representando a própria vontade do sagrado masculino de que haja mais espaço para as pessoas em geral encontrarem a sua potência feminina dentro de si e desbloquearem as camadas do inconsciente, desbloquearem uma série de memórias do passado e trazer isso para as relações. Porque existe, caso quem não sabe, camadas da nossa inconsciência. E existe uma camada, uma esfera de inconsciência que se chama inconsciente familiar. E muito desse passado que a gente está desbloqueando, essas memórias, esses insights, essas ideias que a gente está tendo, vem dessa camada inconsciente. E isso tem a ver com Libra? Tem os nossos contatos. Ué, mas Libra não é do contatinho da balada? Não. Libra, Vênus, fala de todas as relações, inclusive as familiares. E a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante. Família não é só de sangue. Família é o que dá a base para você ser nutrido. Então, você pode ter crescido aí numa comunidade, num abrigo, ou até na rua. As pessoas que estiveram ali com você e foram base da sua criação, que te inspiraram a ser alguém na vida, porque ser alguém na vida é sobre você ter caráter e não diplomas universitários. Esta é a sua família. Por isso que, inclusive, no meio do hip hop, as pessoas falam, e aí, família? Porque o hip hop é um meio artístico no qual há acolhimento entre as diversas interseccionalidades que passam por vulnerabilidade na nossa sociedade brasileira, que tem uma gama de vivências tão assustadora e encantadora ao mesmo tempo. E essa lua em Libra nos convida a refletir as nossas relações sociais também. Vocês percebam que essa lua em Libra, ela está fazendo oposição ainda com o Netuno lá em Peixes. E o Netuno é um planeta social, um planeta geracional. Ele fala das grandes massas. E o Netuno, por falar em ilusão, ele também fala do despertar, né? Porque essa lua, ela está trazendo o brilho do sol, da alunação de Leão. Então, essa lua está trazendo o despertar consciencial para as grandes manipulações de massa. Ao invés da gente estar um contra o outro, devemos nos unir para vencer a batalha, porque é uma tática da dominação da nova ordem mundial segregar para destruir. Aí pessoas que deveriam estar unidas, lutando junto, elas estão tentando se matar, porque elas acreditam que são inimigos. Enquanto a pessoa que causa toda essa realidade de segregação está lá no seu iate, tomando seu champanhe, no mar das Ilhas Caimã, com sua conta misteriosa lá na Suíça. E esse Netuno em Peixes, ainda no grau 29, quer dizer, Netuno está finalizando assuntos do signo de Peixes, cada signo tem 30 graus, o grau número 30 é o grau zero do próximo signo, então o grau 29 é o último grau do signo, ele está finalizando assuntos de Peixes. O que são peixes? Peixes fala da coletividade, fala dos outros, fala do despertar sensível para o coletivo, a vontade de ajudar os outros, a vontade de se preocupar com os outros. Esse Netuno, na mesma forma que ele dá uma atenção para as causas humanitárias, ele também desperta muitas questões ligadas ao inconsciente, questões ligadas a mensagens subliminares, a como a população está sendo enganada, fake news, tem a ver com esse Netuno em Peixes, tá? Então, hoje é um dia para a gente estar atento e atenta para as questões que estão sendo escondidas, e muitas dessas questões vão vir à tona. Escândalos a nível global? Sim, também pode ser. Mas não adianta eu falar que vai ter escândalo a nível global. Sim, você continua no seu dia a dia normal, você acorda, você toma o seu café, você entra no seu busão, você vai para o seu trabalho e nada mudou na sua vida. É mais para a gente ver que a astrologia funciona mesmo. Mas a nível pessoal, a gente vai perceber coisas que estavam escondidas, veladas, reprimidas, inconscientes, que vêm para fora
através das nossas relações, através do partilhar. Então, é uma coisa que a pessoa te fala, que você absorve um conceito e você devolve um outro, uma réplica, a réplica. É tipo um debate, só que um debate aqui humanitário, um debate que visa o progresso, o avanço da humanidade, porque estamos em transição planetária. Estamos no momento em que a Terra vai sair da prova e expiação e vai entrar na regeneração. E é nesse momento em que as trevas avançam em sua tentativa desesperada de destruir a luz. Só que é no partilhar, é no desabafar com seus amigos, com seu terapeuta, sua terapeuta, com o seu guia espiritual, a sua guia espiritual, com seu pai ou mãe de santo, que você consegue aliviar o peso que é viver numa terra onde há tanto sofrimento e mazela. Porque por mais que algumas pessoas estejam muito desconexas e distantes do sofrimento mundial, de forma inconsciente, existe uma camada em volta da Terra que se chama psicosfera. E essa camada, ela absorve as energias vibradas por todas as psiques de todo mundo que vive no planeta Terra. Quanto mais sofrimento no mundo, mais densa essa camada fica. Então, até quem não liga, também acaba sentindo o corpo mais pesado, nem que seja. Só um minutinho que eu vou pegar o meu carregador, para que a gente consiga descarregar essa dor. O céu de hoje, além desses pontos que a gente está trazendo aqui, também tem uma questão muito legal, que é a quadratura entre Júpiter e Saturno em Peixes. Como a gente está falando aqui de interações Lua, Lilith e Nó do Sul, para quem não sabe, o Nó do Sul, que é essa ferradurazinha aqui de ponta cabeça, a Lilith, que é essa maçã mordida, e a Lua, que é um símbolo bem autoexplicativo, estão aqui em Libra. Esses três pontos são lunares. O nó do sul é um ponto virtual da Lua, é um cálculo entre onde a órbita da Terra em volta do Sol e a órbita da Lua em volta da Terra se encontram. Aí dá dois pontos, esses dois pontos, é o nó do sul e o nó do norte. E a Lilith é o ponto focal vazio da órbita da Lua ao redor da Terra. Então, quer dizer, a órbita da Lua, ela é elíptica. A Terra, a elipse, ela tem dois centros, é tipo uma circunferência, só que a circunferência, ela tem um centro só. Quando você tem uma circunferência oval, você tem dois pontos focais, dois centros. E um desses centros está a Terra, o outro é um ponto vazio. Esse ponto vazio é chamado de Lilith. Então, esses três pontos aqui, os nodos lunares, o nó do sul e o nó do norte, e a Lilith são pontos ligados a essa questão lunar. E a Lua fala da emoção, sensibilidade, subconsciente, sonhos, passados, memórias, a figura da mãe, o sagrado feminino. Então, a gente está falando aqui de questões ligadas a essa energia de peixes também, apesar da Lua ser regente de câncer. E a energia de peixes, ela traz para a gente um contato super sensível, quase que imperceptível, como se fosse assim uma névoa parando no ar com esses assuntos. Só que se a gente observa quem está aqui em peixes, é o Saturno. Saturno é conhecido como o planeta regente dos prédios, das torres. Pô, a gente está falando de uma energia super sutil que é peixes, onde um planeta super denso, igual uma pedra, está passando por ali. O que esse planeta está fazendo aqui? Ele está trazendo um aterramento, ele está ancorando assuntos super subjetivos em manifestações palpáveis, em materializações e demonstrações concretas de coisas sensíveis. Ao mesmo passo
que ele pode estar retendo emoções, segurando emoções mal trabalhadas, no sentido de não, não vou chorar, não vou chorar, não vou demonstrar, não, não posso dar acesso a isso. Então, existe planeta bom ou ruim no mapa astral? Ah, não, porque eu ouvi porque Saturno em peixes é ruim. Não, isso não existe. O que, que vai determinar se é bom ou ruim? Como que você vai trabalhar aquela energia no seu mapa astral? Ah, eu sou do signo de Ar, eu sou do signo de Sagitário. Isso é bom ou isso é ruim? Depende. Como que você usa essa energia? Sagitário é o signo do conhecimento, ao mesmo passo que é o signo do exagero. E aí, como é que você está usando essa energia? Não existe bom ou ruim na astrologia. É tudo relativo. Então, esse Saturno em peixes, ele está trazendo todos esses assuntos subjetivos que a gente está rememorando, que a gente está se conectando, desbravando, para manifestação concreta. Então, é tipo efeito instantâneo. Quase que uma materialização do pensamento, uma lei da atração, pensou, aconteceu. Idealizou, materializou. E isso em quadratura com o Júpiter aqui em Gêmeos, ele está falando do nosso pensamento. Então, como isso se manifesta na nossa tela mental, como isso se manifesta na nossa mente. Então, a nossa mente, muitas vezes em quadratura, questionando, mesmo ali com o Saturno mostrando para você na sua frente, qual é a real. O nosso Júpiter em Gêmeos, que é a nossa mente mais superficial, acostumada com os acontecimentos do dia a dia, batendo de frente, tensionando a quadratura, esse aspecto aqui, é um aspecto de tensão. Então, ela falando assim, não, mas será que é isso mesmo? Isso vai contra o que eu aprendi, isso vai contra o que eu acho, isso vai contra o que eu penso. Pera, o que você acha é o que você acha. O que é, é. O que não é, não é. Certo pelo certo. Quem é de verdade sabe quem é de verdade. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Então, o que você acha não está em pauta. Então, é momento da gente abrir os olhos para a real e cair nessa real. Entender o que é o que não é. Entender quem são as forças iludidoras, mentirosas, que estão manipulando a massa, que estão manipulando as pessoas através dos seus medos, medos dos desconhecidos. Por exemplo, espiritualidade. Por que, que tem um monte de gente que tem medo de espírito? Porque a gente não vê o mundo invisível. E a gente tem medo do que a gente não conhece. Medo do que a gente não pode ver. Por quê? Os espíritos são todos ruins? Não, tem espíritos de luz, de sombra, de meio a meio, indecisos. E aí? Então, existem figuras que utilizam esse medo para nos manipular, que contam histórias mentirosas, que utilizam de fake news para promover ideais anti-humanitários, e por aí vai. Então é um momento da gente colocar em choque mesmo, da gente parar para quebrar a nossa cabeça e pensar, e pensar. E aí, onde fica a minha sensibilidade? Será que eu dar vazão para o que eu acho é eu estar conectado ao meu sagrado feminino? Porque o que mais tem de achismo é achar e não entender a realidade da outra pessoa que está do outro lado. O que mais tem de achismo é você achar e você não entender que a pessoa do outro lado também sofre. Então, o problema é o achismo, que gera todos os ismos que existem. Quando você tem uma ideia, quando você acha uma verdade e você usa esse acho para classificar, determinar, classificar coisas que não são você, você passa por cima da vivência do outro. Porque existe um monte de coisa que é verdade e você não sabe, e você não viveu.
Então, cuidado ao achar. Procure escutar. E assim, em vez de achar, você encontra. Aí sim a gente está falando de Libra, o equilíbrio. E a balança ela tem que estar assim. Se ela estiver assim, ela não está em equilíbrio. Se ela estiver assim, ela não está em equilíbrio. Ah, mas Libra é um signo equilibrado. Tira o libriano do eixo. Desequilibra essa balança. Ah, mas é só não. Todo mundo, esse mapa esférico que vocês estão vendo aqui, é um mapa astral. Então, aqui o Sol está em Leão, uma pessoa que nasceu nesse dia é uma pessoa leonina. Só que todos esses mapas, todos esses signos aqui estão em alguma casa do mapa astral dela. Então, quer dizer que todo mundo tem todos os signos no mapa astral? Sim. Ah, então quer dizer que eu falo mal pra caramba de um signo, eu tô falando mal de mim mesmo? Sim. Tudo que a gente enxerga de defeito no outro, a gente aponta porque incomoda no outro, é porque reflete alguma coisa na gente. Tirando os extremos. Quando a gente vê uma pessoa que a gente fala assim, não, essa pessoa é nariz em pé, isso me incomoda. Por que que será? E mesma coisa as qualidades. Então, você olhar para um signo, o signo é o quê? Um comportamento. O que que é a casa? É a área da vida. Então, a pessoa que tem a casa 11 em Escorpião, por exemplo, se aqui fosse o mapa de uma pessoa, é uma pessoa que tem um comportamento social mais fechado. Ah, mas é uma pessoa leonina, o que que tem a ver o signo? Todo mundo tem todos os signos, ela tem casa 11 em Escorpião. Ela não tem nenhum planeta, ela não tem nada em Escorpião. Só que a casa 11 está. Existem signos, existem planetas e existem casas. E as pessoas ainda acham que a astrologia é horóscopo. Lamentável. Por isso que tem que ter astrólogos que queiram passar esse conhecimento para frente de maneira popular, né? Aí fica um salve para todo mundo que faz isso. Gente, eu espero em breve poder gravar o vídeo aí sobre Algol. Eu estou pesquisando, eu estou tentando aí me esforçar para que esse vídeo saia logo, tá bom? Estamos passando por momentos de turbulência. Eu acho que vocês vão entender, porque afinal de contas estamos todos nesse barco chamado Planeta Terra. Mas em breve eu quero estar disponibilizando para vocês aí o vídeo sobre Algol, para estar explicando para vocês sobre essa estrela fixa, que na verdade são 3 estrelas, é um conjunto de 3 estrelas, qual o significado dela dentro da astrologia, um pouco da mitologia sobre a Medusa, o que que essa estrela tripolar tem a ver com o significado do feminino e também das pombagiras, que também trabalham com a onda tripolar, né, o garfo de pombagira, que muita gente fala. Então, a gente vai associar tudo isso no vídeo, eu quero trazer esse vídeo para vocês, e eu quero ter condições de trazer isso para vocês o mais rápido possível, tá bom? Eu peço aí pela compreensão e a colaboração de todas, todos e todes envolvidos, beleza? Gente, desejo a vocês uma ótima quinta-feira, quinta-feira de Júpiter, quinta-feira do conhecimento, quinta-feira de colocar a cabeça para pensar e se questionar muitas vezes, tá bom? Um beijo e até amanhã, se Deus quiser, espero que Pai Olorum queira. Tchau.